Então, hoje é o nosso dia 39 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada e a nossa leitura está em Hebreus capítulo 4, versículo 14 até Hebreus capítulo 6, versículo 12, Gênesis 49 e 50 e também vamos ler Salmo número 39. Então vamos para Hebreus capítulo 4. Esse trecho que vamos ler hoje de Hebreus, o autor aos Hebreus ele vai continuar enfatizando Cristo como nosso sumo sacerdote perfeito e ele vai nos exortar aos leitores a crescerem na fé, evitando a negligência espiritual. E no versículo 14 até o versículo 16 do capítulo 4, nós vamos ver Cristo, o nosso sumo sacerdote compassivo, né? Porque Jesus, ele é o grande sumo sacerdote que passou pelos céus e intercede por nós agora. Então, ele entende as nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, mas ele se manteve firme, sem pecados. Então, nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça para encontrar misericórdia e socorro em Jesus. No versículo 14, quando fala assim que a gente tem um sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote, é diferente do sumo sacerdote humano. Jesus agora está nos céus, diante do Pai. Outra coisa também no versículo 16, quando fala assim, cheguemos, pois, com confiança, né, diferente do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote, ele entrava dentro do Santo dos Santos com temor. Agora o convite nós temos livre acesso a Deus por meio de Jesus. Agora no capítulo 1, do versículo 1 até o 10, nós vamos ver o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote, ele era escolhido dentre os homens, né, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Mas Cristo, ele não foi chamado segundo alguma linhagem, né, de Arão, por exemplo, mas ele foi escolhido e chamado segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Né, aqui no versículo 6 e no versículo 10 vai citar Melquisedeque. Melquisedeque era um rei e sacerdote, segundo Gênesis capítulo 14, que abençoou Abraão. Então ele aparece como um modelo profético do sacerdócio de Cristo. Então Jesus, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a linhagem de Arão. E vai mostrar que ele aprendeu a obediência, Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento, né? E ele se tornou a fonte da salvação eterna. Porque assim, no versículo 7 vai falar duas coisas, né? Vai falar assim, nos dias da tua carne, e também vai dizer que ele foi ouvido quanto ao que temia. Isso faz referência à vida terrena de Jesus, né? Incluindo a oração que ele fez no Getsemane, em Lucas capítulo 22, 44. E Deus, ele não livrou Jesus da cruz, ele sustentou Jesus e exaltou Jesus depois daquele sofrimento na cruz. E agora do versículo 11 até o 14, nós vamos ver a necessidade de termos maturidade espiritual, porque o autor diz que tem muito a ensinar sobre Cristo e Melquisedeque, mas os leitores, eles são lentos para aprender, né? Fala assim que eles ainda precisam de leite espiritual em vez de um alimento sólido, né? Ele diz que os maduros espiritualmente, ele tem os sentidos assim treinados para discernir entre o bem e o mal. Aqui no versículo 12, quando o autor fala assim que eles necessitam de leite, tá meio que fazendo uma comparação. Assim como o bebê ele precisa de leite antes que venha o alimento sólido, os crentes imaturos, eles ainda precisam aprender sobre o que é básico na fé e nos ensinamentos bíblicos. Agora, do versículo 1 até o versículo 8, vai falar de uma advertência contra a apostasia, porque o autor ele vai exortar os leitores a prosseguir para encontrar de fato a maturidade, deixando os ensinos básicos para trás, né? Ele vai fazer um alerta sobre o perigo de cair e não se arrepender, comparando a uma pessoa, a uma terra que recebe chuva, mas não produz frutos, né? Quando ele fala de ensinos elementares, no versículo 1, por exemplo, ele está falando ali de arrependimento, fé, batismo, ressurreição, tudo isso eram princípios básicos para o cristianismo, né? E quando no versículo 6 ele fala sobre aqueles que caíram, né, é impossível renová-los
para o arrependimento. Isso aqui é um dos textos mais debatidos de toda a Bíblia Sagrada. Alguns vão entender que aqui está falando de pessoas que rejeitaram definitivamente a fé e elas não têm chance mais de retorno. Alguns vão entender que aqui de fato está falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E outros vão apenas entender que aqui é um alerta contra a dureza, né, do coração, aquela dureza contínua, progressiva, que ela não para, né? Então, ele está falando isso aqui. Aí no versículo 6 até o versículo 12, que vai encerrar a nossa leitura de hoje, vai falar sobre a confiança na fidelidade de Deus. O autor, ele reconhece que os seus leitores, eles mostraram evidências de verdadeira fé, né? Ele vai falar que Deus não é injusto para esquecer as boas obras e o amor dos crentes. E ele também vai fazer uma exortação final para que eles sejam diligentes, né, cuidadosos e imitem aqueles que pela fé e que pela paciência herdam as promessas do Senhor. Agora nós vamos para Gênesis capítulo 49 e 50. Agora no capítulo 49 e no 50 de Gênesis nós vamos ver as bênçãos proféticas de Jacó e vamos ver a morte de José. Então do versículo 1 até o versículo 28 nós vamos ver as bênçãos proféticas de Jacó, porque Jacó agora ele chama seus filhos para abençoá-los e profetizar sobre eles o futuro de cada um deles. Então algumas tribos recebem promessas de grandeza, né, da parte de Jacó, enquanto outras são advertidas, né, ou penalizadas pelos seus pecados passados. Por exemplo, no versículo 3 e 4 vai falar sobre Rúben. Rúben, ele deveria ter recebido a liderança, mas vai dizer que ele perdeu o seu direito de primogenitura por ter dormido com a concubina de seu pai. E nós vimos isso em Gênesis capítulo 35, versículo 22. Veremos também que Simeão e Levi, eles foram condenados pela violência contra Siquém. Isso nós vimos em Gênesis capítulo 34. Vamos ver aqui que Judá, ele recebeu uma bênção de realeza, né? Ele falou assim, o cetro não se arredará de Judá. E da sua linhagem veio Davi. E futuramente veio quem? Jesus Cristo. Zebulon, a gente vai ver que teria uma posição estratégica para comércios marítimos. Issacar seria forte, mas acabaria submisso a outras nações. Vamos ver também Dan, que teria um papel meio que judicial em Israel, né? Mas sua tribo se desviaria para a idolatria. Sansão, por exemplo, o juiz forte, né? Ele veio dessa tribo. Aí quando a gente vai falar sobre Gad, a gente vai ver que ele seria uma tribo boa, uma tribo guerreira, né? Aser, no versículo 20, vai falar que sua terra seria próspera, produtora de alimentos nobres. Naftali, versículo 21, vai falar sobre, ele é retratado como uma gazela livre. E José, versículo 22 ao 26, ele recebe uma das maiores bênçãos, sendo comparado a uma árvore frutífera, né? Fala assim que Deus o protegeu e o exaltou no Egito. Vai falar que as suas bênçãos foi dividida entre os seus filhos, Efraim e Manassés, formando duas tribos fortes. Também não podemos esquecer, no versículo 27, Benjamim, que foi comparado a um lobo feroz, representado por sua força e pelo seu poder militar. Agora, do versículo 29 do capítulo 49 até 50, versículo 14, nós vamos ver a morte e o sepultamento de Jacó. Jacó, ele pede para ser enterrado na caverna de Macpela, em Canaã, que é onde estavam Abraão e Isaac. José e seus irmãos, então, eles levam o corpo até Canaã e em um grande cortejo fúnebre, né? Fala assim que e ali vai falar para nós que o luto durou 7 dias, porque isso era meio que uma tradição daquela época. E no capítulo 50, versículo 10, fala que a lamentação era muito grande e grave, né? Isso mostra o respeito que José tinha dentro do Egito. Agora do versículo 15 até o 21 do capítulo 50, José ele vai reafirmar o seu perdão aos seus irmãos, porque a Bíblia vai dizer que após a morte de Jacó, os irmãos de José agora eles ficaram com medo, né? Eles acreditaram que José agora ia vingar deles, uma vez que Jacó, né, o pai deles, estava morto. Porém José, ele responde com graça e com misericórdia, ele reafirma o perdão aos seus irmãos.
E José, ele até lembra os irmãos de algo que ele já tinha falado. Ele falou assim, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus transformou esse mal em bem. O curioso aqui é que no versículo 15 até o 17, nessa história onde os irmãos de José ainda se sentiam culpados, a gente pode entender que a culpa ela pode assombrar essas pessoas que não se sentem plenamente perdoadas. Por quê? Cara, já tinha 17 anos que eles moravam com José no Egito, porque Jacó, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 47, versículo 9, que ele tinha 130 anos quando ele chegou no Egito. E agora ele morre com 147 anos, ou seja, já tinha 17 anos que Jacó estava vivendo com José, né, no Egito, e os seus irmãos também. E ainda depois de 17 anos, os seus irmãos ainda tinham o remorso daquilo que fizeram e estavam preocupados. José vai nos cobrar daquilo que nós fizemos a ele no passado. Só que José ele vai falar, cara, não, o que vocês fizeram não foi por vocês, era plano de Deus. Então José, mais uma vez, reafirma o perdão aos seus irmãos. Então agora do versículo 22 até o 26 nós vamos ver a morte de José e a última profecia, né? Porque aqui nesse trecho vai falar que José, ele viveu 110 anos e ele viu seus bisnetos e ele reafirmou a promessa de Deus a Israel. Ele pediu para que os seus ossos, assim como seu pai, ele falou assim, eu quero que os meus ossos sejam levados para Canaã, quando Deus libertar Israel. Então ele morreu no Egito, mas a sua esperança de fato estava no momento que ele fosse para a terra prometida, assim como Deus tinha falado com ele. Agora nós vamos para Salmo número 39. Agora no Salmo número 39, nós vamos ver que é uma reflexão profunda, né, sobre a fragilidade da vida humana e a necessidade de colocar a esperança somente em Deus. Porque no verso 1 até o verso 3, nós vamos ver o silêncio de Davi e a angústia de Davi. Porque Davi ele tenta agora controlar a sua própria língua, né, para não pecar diante dos ímpios. Mesmo calado, a dor em seu coração só aumentava, né? E ele finalmente, ele meio que explode assim em oração, pois o peso da angústia que ele estava sentindo era muito grande. Porque no verso 3 ele fala assim, o meu coração se abrasou dentro de mim. Isso mostra que o sofrimento interno dele era tão intenso que ele não conseguia mais conter as palavras. Então no verso 4 até o verso 6, nós vamos ver aqui sobre a brevidade da vida, o quão curta é a nossa vida. Davi ele pede a Deus que que fale para ele como os dias deles era curto, né? É como se ele fala, Senhor, me faça entender, me mostre o quão curtos são meus dias, né? Ele percebe que a vida é como um vapor e que as riquezas elas são passageiras, né? Ele meio que está falando assim, o homem se esforça, né, em acumular bens, mas ele não tem controle sobre quem vai aproveitar esses bens depois da sua partida. E ele vai encerrar esse trecho agora no verso 7 até o 13, meio que falando a esperança, que a esperança deve estar somente em Deus. Porque Davi ele reconhece que a sua única esperança está no Senhor. Ele pede para ser perdoado e para não cair em vergonha diante dos ímpios, né? Ele fala assim, tá falando assim, Deus corrige os seus filhos como um pai amoroso. Mas Davi pede que ele alivie também o seu sofrimento, né? E o salmista ali vai terminar com Davi clamando por misericórdia e reconhecendo que ele é apenas um peregrino nessa terra. Essa foi a nossa leitura do nosso dia 39. Nos vemos amanhã no dia 40. Só vem, queridão!